A notícia do final de semana envolve o equatoriano Ener Valencia, que fez um anúncio que impacta diretamente o Internacional. Quero falar também sobre negócios, dinheiro e a meta orçamentária do Inter que está próxima de ser batida. E também falar sobre alguns planos que o Inter tem para jogadores em final de contrato. Uns já têm saída encaminhada e outros devem permanecer em Porto Alegre. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Domingão, ainda sem jogo do Inter, mas com algumas informações importantes, obviamente, né? Envolvendo as eliminatórias da Copa do Mundo e um anúncio feito por Ener Valencia. Vamos atualizar tudo do nosso Colorado nesse conteúdo que tem o apoio da Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal, onde tu consegue pagar IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros ou mais. E ainda por cima, né, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é só baixar o app que está disponível aqui na descrição do vídeo, consultar a placa do teu veículo e ali mesmo, né, já puxa todos os débitos que tem o teu carro, seja ele, né, carro, moto, caminhão, e aí roda tranquilo com a Zapay, tá bom? Meus parceiros que oferecem esse conteúdo, que vai falar bastante sobre Ener Valencia, jogador que anunciou nesta tarde e noite de sábado a sua aposentadoria da seleção equatoriana. Veja bem, tá? É uma declaração complexa que a gente tem que entender bastante o que quis dizer o atacante do Inter e que neste momento defende a seleção equatoriana sob comando do Sebastián Beccacece. O que ele disse, tá? Ele disse que nesta terça-feira, quando a seleção do Equador recebe a Argentina em La Paz, será o último jogo do Ener Valencia pela sua seleção no Equador. Por que ele está dizendo isso? Porque é a última rodada das eliminatórias sul-americanas, né? O Equador não joga mais em casa depois disso. E depois, até a Copa do Mundo, já que o Equador está classificado, com rodada de antecedência inclusive, ele tem 3 amistosos. Só que esses 3 amistosos que o Equador vai fazer antes da Copa do Mundo serão longe do Equador. E aí vem a Copa do Mundo que será disputada, né, em 2026 em Estados Unidos, Canadá e México. Então o Ener está se despedindo dos equatorianos pela seleção. Tá? Ele jogará a Copa do Mundo de 2026, se estiver convocado, né, pelo Sebastián Beccacece, jogará também esses amistosos e se aposentará da seleção após a Copa do Mundo de 2026. Foi um relato bem emocionado do Valencia, né, falando que do seu ciclo da seleção, os equatorianos gostam muito do Ener, muito pelo que ele já fez pela seleção equatoriana, 6 gols em Copa do Mundo, levou a seleção do Equador 2 vezes ao Mundial como um protagonista, e agora, né, tá chegando o fim de uma era. O Valencia ainda é titular da seleção do Equador, foi titular agora no empate em 0-0 contra o Paraguai lá em Assunção, jogou cerca de 70 minutos, e é um jogador então que está abrindo um ciclo para outros que virão aí pela frente. O próprio Gonzalo Plata do Flamengo, um jogador que volta e meia aparece nesta vaga aí do Ener Valencia. Outros nomes, né, estão aparecendo, inclusive dentro do futebol europeu. Então, é um anúncio importante que impacta, óbvio, né, o Inter diretamente, que o Valencia deixará de ser convocado no futuro próximo, e a gente não sabe bem ao certo o que será, né, o 2026 do Ener Valencia, se ele vai estar aqui, afinal, né, ele tem toda essa preparação pré-Copa. O vínculo do Ener Valencia termina com o Inter no meio do ano que vem, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, tal como ele chegou aqui, né, assinando um pré-contrato e deixando nada nos cofres do Fenerbahçe da Turquia. Mas também é verdade que lá ele está em alta, né, campeão da Copa da Turquia, goleador da temporada, tinha feito mais de 40 gols naquele ano, então um cenário bem diferente de hoje, o Ener reserva, o Ener sem espaço, o Ener criticado pela torcida. Sinceramente, eu não sei se tem um cenário de recuperação do Ener Valencia dentro do Internacional, mas ele ainda é jogador do Inter, e dificilmente o Inter vai encontrar um clube disposto a pagar, né, o que o Inter paga pelo Ener, ou ele abrir mão dos 15 milhões que tem para receber até o final do contrato para jogar em outro lugar. Então é um cenário bem delicado, mas o Ener Valencia vai tomando algumas decisões aí para o seu futuro.
Futuro também são 6 jogadores do Internacional, tá, que tem o contrato terminando no final do ano. 3 deles estão muito encaminhados que não devem permanecer no Internacional. Estou falando do meia paraguaio Oscar Romero, que assinou um vínculo de 1 ano só com o Inter. Ele já chegou a ficar 3 meses sem entrar em campo, voltou a jogar pelo clube agora, na última partida, na vitória do Inter contra o Fortaleza por 2-1, e é um meia que está completamente sem espaço, né, com o Roger Machado, mesmo que em vários momentos o Inter tenha precisado desse meio campista, né? O Alan Patrick fez partidas abaixo, o Alan Patrick esteve fora em alguns jogos, e mesmo assim o Oscar Romero não foi a primeira escolha do treinador. Eu acho que ele é um bom jogador, tá? É claro que tem detalhes a ajustar, enfim, mas aparentemente não vai ser no Inter que ele vai resolver esses problemas. Além dele, o atacante Luca Drummond, que está retornando de lesão, ele iria sair do Inter já no ano passado, mas no último treino da temporada teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, e com isso, né, o Inter acabou renovando o contrato. Ele está treinando no CT e deve ficar à disposição aí do Roger na reta final, mas vamos lá, né? Se o Luca, que estava à frente do Luca Drummond, não teve uma oportunidade, vamos ser sinceros, o Luca Drummond não vai jogar no Internacional e deve só esperar, né, esse fim de vínculo para ser liberado para outra equipe, seja do futebol brasileiro, seja do exterior. E o Bruno Henrique é outro jogador que também está terminando esse contrato e que muito provavelmente vai acabar renovando o contrato, vai acabar não renovando o contrato, perdão. O Bruno Henrique, né, por mais ser jogador líder e é ponta firme, tá? Inclusive tem bastidor da reunião que rolou agora recentemente entre os membros da Guarda Popular e o grupo de jogadores. Quem tomou a frente das conversas muitas vezes foi o Bruno Henrique, jogador, né, que coloca a cara, que é uma liderança. Claro que o momento técnico já não é mais o mesmo, até porque já é um jogador que está avançando a idade, é bem diferente daquele Bruno Henrique, campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão da Libertadores, e que foi até, de certo ponto, peça importante do Inter, né, quando chegou em 2023, em 2024, mas, né, a idade também pesa na intensidade dos jogadores. Então, o Bruno Henrique, Luca Drummond e Oscar Romero não devem renovar. Por outro lado, né, o Inter tem algumas outras situações, como por exemplo a do Gabriel Mercado. Tem contrato encerrando com o Inter no final do ano. Existe já inclusive a possibilidade do Mercado estar à disposição no duelo contra o Palmeiras no próximo dia 13 no Allianz Parque. Ele que sofreu uma lesão muscular no duelo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense. Retornou bem na partida contra o São Paulo, mas é isso, né, gente? Lesões de ligamento de joelho, elas acabam gerando lesões musculares depois, porque tem o encurtamento do músculo, tem a perna que ficou mais tempo parada do que a outra, então tudo isso vai ter um impacto, né, no final das contas. Então o Inter deve renovar esse contrato do Gabriel Mercado. Assim como outros nomes que o Inter também analisa, né, a renovação contratual. Mas, né, isso é um papo para outra hora. De fato, o Inter deve liberar mais 3 jogadores, então, no final do vínculo. O Inter também está de olho nessas negociações de reta final de janela, ou de nova janela de transferências, porque, né, precisa cumprir esse orçamento de vendas, que está estipulado em cerca de 130 milhões, e a bola da vez me parece muito clara que é o Ricardo Matias. Mas também é verdade que o Al Nassr ainda não manifestou nenhuma proposta oficial depois da última, que esteve na casa dos 15 milhões de dólares. O Inter coloca, né, a quantia de 20, mantendo um percentual como o valor ideal para liberar o Ricardo nesse momento. Não é a tendência, né, que eles voltem com mais dinheiro, por mais que a janela árabe esteja aberta até o dia 20, véspera do Clássico Grenal de número 447. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas. Vocês sabem, né? Tá rolando rodada do Brasileirão Série B, tem jogos, né, de seleções espalhados aí pelo mundo, e você palpita na KTO, afinal, né, lá você pontua na Liga do Milhão, que premia todos os dias apostadores, os melhores do Brasil, e lá no final do ano, prêmio de 1 milhão pro melhor apostador do Brasil. Tá bom? Aquele abraço, turma! A gente se vê. Fui!